E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube e hoje para mais um Respondendo aos Inscritos na Prática. É uma nova forma de eu abordar, de trazer esse quadro Respondendo aos Inscritos, mostrando, não só respondendo na teoria, mas mostrando na prática. E é uma dúvida que a galera tem muito a respeito de boleador. Como que uso o boleador? Posso fazer textura de pele com boleador? Eu não tenho boleador, o que eu posso usar no lugar? E eu quero mostrar isso, quero passar alguns macetes de como que você consegue um efeito mais legal com o boleador. E para isso eu escolhi responder a pergunta do Anderson Gomes, que diz: eu não tenho boleador, se eu usar uma caneta sem tinta também dá certo, professor? Sim, dá certo sim, com certeza. Mas eu vou mostrar o que dá certo e o que não dá certo e como que eu descobri o boleador. Porque o boleador, na verdade, não tem nada a ver com desenho, né? O boleador ele é uma ferramenta para você esculpir, imbiscuir ou fazer algum tipo de artesanato e tal. E no ano mais ou menos de 2004, quando eu estava dando aula de desenho, foi quando eu comecei a dar aula, eu usava uma caneta Bic sem tinta para fazer os fios de cabelo. Eu vou mostrar isso na prática. Mas aí um dia eu entrei na Casa da Arte em Campinas, ali no centro de convivência, e aí eu vi uma caixinha de boleador, não sabia nem do que se tratava, porque para mim não importa o nome que a coisa tem, nem para que a coisa serve. Eu só identifiquei que aquela ponta daria certo para eu fazer o tipo de traço que eu fazia usando a caneta Bic sem tinta. E aí eu perguntei para a menina da loja, falei: o que é isso aqui? Ela falou: é um boleador. Eu falei: você tem um pedaço de papel? Tem. Aí ela pegou o papel, eu passei e percebi que dava para trabalhar com ele, peguei e comprei. E é o boleador que eu tenho até hoje, faz 16 anos que eu tenho esse boleador. E claro que depois que eu comecei a dar aula, eu tive que saber onde encontrar aquilo, Depois, aula virtual e tal, a galera pedia muito e aí eu indicava o site da Casa da Arte. Porém, hoje você acha em outros lugares. Tem gente que usa agulha de crochê, tem gente que usa caneta Bic sem tinta, tem gente que usa a biqueira da própria lapiseira para fazer, o que eu particularmente não gosto porque machuca muito o papel. E, na verdade, eu descobri essa função com a lapiseira. Eu estava fazendo um cabelo e a hora que eu passei o traço, quebrou a ponta e o metal da lapiseira rasgou não, mas fez um sulco no papel. E aí a hora que eu passei o lápis por cima, ficou aquele fiozinho branco. E aí me deu aquele start, Eu falei: pô, se eu marcar então, eu consigo já deixar de antemão os cabelos que eu quero que fique branco, os fios que eu quero que fique branco ou com brilho, então vou usar. Aí eu comecei a usar a lapiseira, só que eu senti que ela marcava muito o papel. Aí, pensando, fui para a caneta Bic e da caneta Bic encontrei o boleador. E hoje acabou virando um negócio assim, todo mundo fala: o boleador, mas a função dele não é para isso. Então, você pode usar qualquer ferramenta que dê esse mesmo resultado que eu vou mostrar agora no papel, claro, com alguns macetezinhos para você conseguir fazer um traço mais legal, ok? Então, antes de mostrar, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e coloque abaixo aí o seu comentário, o que você usa no lugar do boleador. Se você não tem, o que você indica para a galera aí? Eu uso o boleador, tá? Mas valeu aí pela pergunta, Anderson Gomes, e agora vamos para a prática disso. Bom, então agora aqui com o boleador, eu vou mostrar bem de pertinho aqui para você. Vou fazer alguns traços aleatórios só para poder explicar e depois eu vou mostrar realmente como eu faço. Bom, primeiro, olha o efeito que ele causa. Tá vendo? Ele afunda o papel. Nada mais do que isso. É uma ponta de metal, como você pode ver, aproximadamente do tamanho de uma ponta de caneta. E quando eu falo caneta, não é esse tipo de caneta, percebe? O tamanho aqui, foi a única caneta que eu achei aqui em casa para poder mostrar para você. Mas percebe a dimensão? É diferente, tá vendo? Se for ver não é tão diferente, mas a da caneta Bic, ela fica melhor ainda. Tá vendo? Olha só a ponta mesmo. Essa aqui ela não tá sem tinta, então não dá certo.
Tem que ser uma caneta Bic sem tinta. A intenção é fazer isso. Afundar o papel, porque quando você afunda o papel, a hora que você passa o lápis, vou passar um lápis aqui, o lápis não pega. Tá vendo? Fica um traço branco. Só que aí você fala, ah, mas por que eu passo no meu desenho e não fica? Talvez é porque você passa assim, ó. Ó, ele tá afundando o papel. Só que a hora que você passa o lápis, ó, fica os tracinhos, mas fica uns tracinhos meio manchadinho, tá vendo? Não fica uns traços tão limpo como esse. Você viu o jeito que eu afundei esse? Então, se você passa mais ou menos assim, ó, daí passa o pincel. Aí o que você tem que fazer depois para poder melhorar isso aqui? É pegar uma caneta borracha, fazer uma ponta nela, uma ponta chanfrada, eu vou fazer nela aqui. Você faz uma ponta assim, chanfrada com estilete, e aí você vai apagar onde você passou o boleador, ou seja, em cada risquinho desse. E aí, meu amigo, dá trabalho, né? Dá certo, mas dá trabalho. Então, a melhor coisa é você já trabalhar com uma certa força. Ó, mas ó, começo e fim fininho, tá vendo? Ó, saindo do papel, ó, entrando e saindo do papel, ó. Ó, tá vendo o começo e o fim? É a mesma dinâmica do lápis. Por quê? Quando você faz mais fundo assim, na hora que você passa o lápis, ó, ele não tem a necessidade de você ficar passando a borracha, visto que você passou firme. Claro que você não vai pegar o lápis e afundar aqui, né? Porque se você fizer isso, você cobre o que foi feito com o boleador aí, ó. Entendeu? Por isso que é interessante, às vezes, fazer um negócio assim, ó, para parecer que um fio tá em cima do outro, tá vendo? Ó. Tá vendo? É que essa ponta minha aqui tá horrível. Mas dá para você entender o que dá para fazer. Agora com a ponta da lapiseira, o que acontece? Você pega uma ponta da lapiseira assim de metal, ó. Você vai passar, ela faz também, ó. Tá vendo? Dá certo também. Só que é bem perigoso você cortar o papel. Você precisa ter um certo controle com a mão. Foi isso que aconteceu comigo. Ó, tá vendo? Ó? Arrancou até uma lasquinha do papel. E aí, quando você vem com um lápis, são traços bem fininhos. Tá vendo? E eu sempre passo o pincel, porque o pincel ajuda a deixar uma textura mais homogênea no escuro. Olha lá. E fica assim. Ou seja, vai precisar também trabalhar com a borracha para conseguir deixar bem branquinho. O que não é fácil, porque a borracha não pega tão fácil aqui. Tá? Então, e quando você vai fazer fiozinhos mais tipo barba? Assim, ó. Aí você vai vir com o lápis, por exemplo, e fazendo do mesmo jeito, ó, picadinho. Passou o esfuminho, aparece tudo isso.
Só que a questão é que muita gente dá isso aqui por terminado, e aí que está o erro, não está terminado. Aí você precisa vir com uma lapiseira 03 e trabalhar os espaços assim, tipo deixando um fio por cima do outro, jogando uma sombrinha, destacando um em relação ao outro, sabe? De repente você quer que um aqui fique um pouquinho mais escuro e aí você cobre ele com a lapiseira, ó. Ou seja, você vai trabalhando esses fiozinhos feitos com boleador, você vai trabalhando com a lapiseira, dando um acabamento para poder parecer que é... Opa, quebrou a ponta. Para poder parecer que são fiozinhos brancos. Tá vendo? Você destaca os escuros e com isso você realça os brancos. Se você quiser ver isso na prática acontecendo nos desenhos, acesse o nosso curso, que está no link da descrição desse vídeo aqui, e se inscreva agora e receba acompanhamento por 1 ano dos nossos professores. Você vai ser orientado, porque para mim o melhor caminho para o aprendizado não é ver vídeos, mas é receber feedbacks adequados, né? Bem direcionados para a sua necessidade, para que você consiga alcançar resultados mais rápidos. Beleza? Então, algumas dicasinhas aqui com o boleador. Pode sim usar lapiseira, pode sim usar a caneta, mas eu acho que o melhor efeito é o do boleador. Qualquer coisa você procura, vou deixar o nome desse que eu uso aqui, ó, é o Stylus Tech. Desse jeito, Stylus Tech número 103. Número 103. Esse é o que eu uso e por isso indico. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o seu like aí, a gente se vê numa próxima. Valeu!